Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos aí. Mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Que a paz e a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja aí com cada um de vocês, tá bom? Hoje, o nosso estudo aí, ele vem trazendo um tema bastante apresentado na Palavra de Deus. É um tema que chama a atenção no mundo do cristianismo, né? E também chama a atenção também, né? No mundo religioso de um modo geral. Nós estamos falando do tema a volta de Jesus. Sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais falados na Palavra de Deus. E hoje o nosso objetivo é apresentar não somente textos no Apocalipse, né, mas principalmente textos durante toda a Bíblia que vem falando sobre esse tema, né? Muitas pessoas, algumas pessoas acreditam de que Jesus Cristo ele virá em espírito. Outros têm algumas dúvidas ou ficam meio confusos do que vai acontecer quando Jesus Cristo vier. Será que Jesus Cristo vai vir de forma secreta? Será que ele, quando ele vier, ele vai arrebatar as pessoas, né, em um movimento, em um evento secreto, conhecido como um arrebatamento secreto? Será que nós temos respaldo bíblico para isso? O que vai acontecer com os ímpios com a volta de Cristo? O que acontece com os vivos, os salvos, que estarão presentes na volta de Cristo? E os mortos, tanto ímpios como salvos? O que vai acontecer com ele? Então, continua com a gente aqui. Com certeza é um tema que você já ouviu falar. Talvez muitos aqui possam já ter um conhecimento muito aprofundado sobre esse tema, outros já têm algumas outras dúvidas, então juntos nós vamos aqui estar aí recapitulando ou até mesmo aprendendo sobre a volta de Jesus, tá bom? Mas antes, como é o nosso costume, vamos elevar em oração ao nosso Deus, tá bom? Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer por mais uma semana que se finda e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos com o intuito de estudar a Tua Santa Palavra. Queremos te pedir, ó Divino Espírito Santo, que o Senhor continue conosco, nos direcionando, nos ajudando a compreender cada vez mais do estudo da Tua Santa Palavra. Te pedimos, Senhor, de forma muito especial, pelos nossos irmãos, amigos, que estão lá, Senhor, no Rio Grande do Sul. Que o Senhor esteja com cada um deles, confortando, protegendo, livrando do mal e ajudando cada vez mais, Senhor, a eles estar resistentes a tudo isso que está acontecendo e que sua fé venha a ser fortalecida mais e mais, Senhor. Queremos te pedir que a esperança seja presente no coração de cada um deles. Queremos te pedir também sabedoria, iluminação, para que as autoridades tomem atitudes, tomem escolhas acertadas, para que assim, Senhor, o sofrimento venha a ser minimizado naquela região. Nós queremos te pedir que o teu Divino Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família aqui representada. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém, tá bom? Vamos continuar orando aí pelos nossos irmãos aí, amigos lá do Rio Grande do Sul e que com certeza Deus estará agindo aí por meio de cada um de nós, né? E que a esperança, a fé esteja cada vez mais presente aí no coração de cada um deles, tá bom? Então, força, fé e esperança. Esperança é essa que nós vamos falar aqui justamente hoje, né? E quando nós nos encontramos com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, muitas pessoas se perguntam, né? Será que esse é o fim, né, do planeta? Porque a cada dia que se passa, os eventos naturais eles acabam surpreendendo, né, todo a cada um de nós, né? Então, em cada canto do planeta Terra, o clima está completamente desorientado, a natureza geme, né? E cientistas, né, eles já percebem que o mundo ele está indo de mal a pior e que mesmo que se parasse tudo que é feito para desequilibrar o clima, né, o desmatamento, a poluição e outras coisas,
alguns dizem que o efeito é inevitável, né? O fim é inevitável para o planeta. Mas quando isso acontecerá, né? Quando a história da humanidade, será que ela terá de fato um fim? E nisso, os cineastas, né? Aí os efeitos aí de Hollywood, eles acabam trazendo aí alguns filmes aí que acaba mexendo com a gente, né? Principalmente um dos filmes que fez bastante sucesso aí, né? Acabou com certeza arrecadando bastante recursos aí para o cinema, foi o filme 2012. Com certeza aí ou você já assistiu ou no mínimo você já ouviu falar, né? Um filme aí que de fato aí parou aí a, o mundo aí de um modo aí para chamar a atenção sobre alguns eventos, né? Se não me engano, esse filme ele tem aí o calendário maia, né, por trás disso. Também apresenta também alguns textos bíblicos, algumas profecias. E aí faz um mix, né? E acaba trazendo aí eventos aí cataclísmica, né? Que de ordem mundial que acaba afetando aí todo o planeta Terra, né? E isso aí acaba de fato nos levando a questionar, né? E a perceber, será que tudo isso criado por Hollywood, isso pode de fato acontecer? Será que, quem sabe, não por um clima, por um evento climático, mas quem sabe o conflito, né, entre nações, né? A gente está vivendo algumas situações aí tensas internacionalmente com algumas potências mundiais, né? Em especial os Estados Unidos, né? E a Rússia, ali a China, a Coreia, e aí vai entrando alguns países aí que tem uma relevância aí bélica aí muito um impacto muito forte aí para o planeta, né? Chamada aí as bombas atômicas aí e sem dúvida nenhuma a humanidade ela caminha para esse fim, né? E nós vimos aqui que o Apocalipse vem trazendo algumas 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 evidências, né? Alguns vestígios, pode-se dizer assim, alguns sinais de que de fato o fim deste planeta ele está se aproximando. E nesse cenário também, no mundo religioso, também acaba também surgindo muitas especulações sobre justamente como seria esse fim na óptica aí religiosa, colocando a Bíblia. E esse filme aí, talvez você não assistiu, mas talvez deve ter ouvido falar, Deixado para Trás, né? É um filme que retrata aí o fim, já trazendo aí mais um contexto bíblico, pelo menos é a tentativa dos roteiristas aí deste filme, e chega a surpreender de que eles sustentam, né, a tese do arrebatamento secreto, que, de forma resumida, o que seria? Seria, de fato, as pessoas iam sumir de uma hora para outra, né, e uns seriam levados, né, outros deixados, e esse filme ele se baseia basicamente em um único texto, onde Cristo, na realidade, conta ali, pode-se dizer assim, né, uma parábola ali, aonde ele diz, dois estarão no campo, né? Um será tomado e outro deixado. Dois estarão no moinho, um será levado e outro deixado. E com base nisso aí, é a base que sustenta basicamente aí essa doutrina, esse ensinamento sobre o arrebatamento secreto. Então será que a vinda de Cristo será secreta? Será que quando ocorrer, quem sabe aí, não sei, esse arrebatamento secreto, haverá uma outra oportunidade? Porque muitos acreditam, né, de que esse arrebatamento secreto é um sinal, né, e que depois, de fato, aí, depois de um período de misericórdia, isso é um período de 1000 anos, alguns chegam a dizer, né, Cristo vai vir de fato e aí vai julgar a terra. Será que isso tem base bíblica? O que a Bíblia nos fala sobre isso?
já que a segunda vinda de Cristo é uma doutrina que está fundamentada nas Escrituras Sagradas, né? E, como eu disse, é um dos temas centrais do livro do Apocalipse. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, tá na hora de pegar a sua Bíblia aí, tá bom? A minha já está aqui, inclusive já está aberta. Em que livro? O que você acha? No livro qual? Livro do Apocalipse. Vamos dar continuidade aí a esse estudo desse livro maravilhoso. Vamos aí no livro do Apocalipse, capítulo 19, tá bom? Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler os versos a partir do verso 6 aí. Verso 6 e o verso 7, tá bom? O texto está aí na tela, mas é importante também você estar com a sua Bíblia aí aberta. E o texto diz o seguinte, acompanhe comigo. Então ouvi como a voz de inúmeras multidões, como de muitas águas e como de forte trovão, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesma já se ataviou. Sem dúvida nenhuma, esse é um cenário pintado pelo livro do Apocalipse que nos mostra que o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, ele vem para as bordas, para o casamento com a sua esposa. E quem é a esposa do Cordeiro? A mulher, aqui em profecia, que é a igreja que nós vemos aqui. Então, aqui sem dúvida nenhuma está narrando a volta de Jesus, mas o texto ainda continua. Olha o que diz aí. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que armam o céu, montados cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o largo do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui, quem é esse o cavaleiro, que é fiel e verdadeiro, e que é justo, e peleja aí com justiça? Quem é esse que na sua cabeça tem vários coroas? Quem é esse que no seu nome ninguém conhece, que também é chamado de o Verbo de Deus? Vai lá em 1 João, que você vai ter uma pista muito interessante de quem é o Verbo. Quem é esse, o Verbo de Deus? Sem dúvida nenhuma, o Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores, o Todo-Poderoso é quem? É Jesus Cristo. Só que em meio a todo esse cenário, né, que o Apocalipse pinta, eu volto a perguntar: a volta de Jesus será secreta? E aí? Você acredita que a volta de Jesus vai ser secreta? Né? Será que é assim, com aquele texto, né, como um ladrão? Ninguém espera? Isso quer dizer que vai ser secreto? Será? Será que a volta de Cristo não vai ser percebida neste mundo? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos aí para um texto de Apocalipse que a gente já viu aqui no nosso estudo, mas é bom a gente recapitular ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, tá bom? Olha o que diz lá. Eis, aqui é o próprio Cristo falando para o João, e para cada um de nós, é claro. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então aqui nós encontramos Cristo declarando que ele vai vir nas nuvens do céu.
e todo olho o verá. Vamos ver mais um texto? Eu vou colocar alguns textos aqui na sequência para a gente dar uma dinâmica ao nosso estudo. Lembrando que no nosso manual tem mais textos bíblicos, tá bom? Eu só separei os principais aqui para a gente de fato aqui trazer, né, algumas curiosidades, algumas informações a mais. Mas você pode ir lá no manual, a Bíblia Fácil, né? O estudo do Apocalipse, você vai encontrar este manual. Caso você não tenha esse manual, está aqui nos acompanhando, é só colocar na internet aí, você coloca lá no site de busca, né? Bíblia Fácil Apocalipse, e lá vai ter o manual que você pode baixar de forma gratuita, tá bom? Beleza? E outra, você pode entrar também no site biblia.com, né? E lá você pode fazer um breve cadastro e você pode solicitar ele de forma física. Eles mandam uma revista para sua casa e outra, não paga nada, inteiramente grátis, viu? Isso mesmo, não paga nada. Você coloca lá o seu CEP, preenche lá um cadastro rápido e nem vai vir nenhuma conta para você pagar. Pode ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? Chega completamente grátis. Então aqui nós temos aqui o texto que diz que Jesus Cristo ele vai vir nas nuvens do céu e todo olho o verá. Em Mateus, capítulo 24, versículo 27, olha o que diz lá. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí eu te pergunto, quando tem um relâmpago no céu, mesmo que você não esteja na rua, mesmo que você não esteja olhando para o céu, você percebe, né? Você percebe. Mesmo você tendo em casa, se você tiver qualquer tipo de abertura, janela, aquele clarão ali chama a sua atenção, né? E em seguida vem uma zoada, né? Que é chamado o trovão, né? Vem um relâmpago primeiro e depois vem um trovão. Então, Jesus Cristo ele compara a sua vinda com um relâmpago que atravessa todo o céu. Sem dúvida nenhuma, isso mostra que a vinda de Cristo ela não vai ser de forma desapercebido, né? De forma invisível. Na realidade, Cristo ele vai vir de forma visível, como ele diz mesmo, nas nuvens do céu, né? E tem outro texto também em Mateus, aqui eu não separei, mas ela diz, com os anjos, né? Talvez aqui mais para frente a gente veja esse texto, que diz que ele vai vir também com os seus anjos nas nuvens do céu, com todo o poder e grande glória. Então, sem dúvida nenhuma, Cristo ele não vai vir de forma secreta. Cristo ele não vai vir em forma de espírito. Cristo ele vai vir da mesma forma como ele subiu, como está lá relatado em Atos. Esse texto eu gostaria de ler com você. Lá em Atos, capítulo 1, se eu não me engano, abre aí rapidinho a sua Bíblia, deixa marcado lá, tá bom? Em Apocalipse, talvez a gente volte. Atos, capítulo 1, versículo. É logo no início, aí do capítulo 1. Mas aí para ser de forma mais específica, o verso 9, tá bom? Depois vocês podem ler, principalmente a partir do verso 6. A gente vai ler do verso 9 ao verso 11, que é o texto aqui central, tá bom? E aí diz o seguinte, dita essas palavras, só contextualizando, Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, tá bom? E já havia também se apresentado aos discípulos. E aí, um pouco antes de ele ascender ao céu, olha o que acontece aqui. A partir do verso 9. Atos capítulo 1. Dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles quem é? Os discípulos que estavam ali presentes, tá bom? Foi Jesus levado às alturas à vista deles, em uma nuvem o encobriu dos seus olhos, ou seja, Jesus Cristo foi subindo, né? Uma nuvem o cobriu a ponto de eles não conseguirem mais ver. E estando eles, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Aqui, claro, é uma referência aqui a dois anjos, né? E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ou afirmativa que os dois anjos fazem aos discípulos, e da mesma forma como os discípulos viram Jesus Cristo subindo, envolto de uma nuvem, assim também Cristo ele vai retornar. Então, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo ele vai vir de forma pessoal, visível e não secreta. Bom, agora, quem virá com Jesus? Acho que eu dei um spoilerzinho, né? Quem é que virá com Jesus em sua vinda? Eu acabei já dando um spoiler aí, né? O texto aí de Mateus capítulo 25, verso 31, olha o que diz lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo ele não vai vir sozinho. Ele vai vir com o exército do céu. Lembra lá que a gente leu lá em Apocalipse capítulo 19, que ele vem de um cavalo branco com um exército também junto com ele? O exército é quem? São os anjos, tá bom? Então, aqui em Mateus, a gente tem novamente a confirmação que na volta de Cristo, Cristo vai vir com o quê? Com os seus anjos. Mas qual será aí a função? Qual será a missão desses anjos aí na volta de Jesus? E aí, o que você acha? Qual vai ser a função dos anjos na volta de Jesus? Tem um texto aqui que vai nos dar aqui uma luz, que também está em Mateus, capítulo 24, versículo 31. E eu até convido vocês depois aí ler todo o capítulo do livro de Mateus, do capítulo 24. Capítulo muito bom, tá certo? Que fala justamente aí sobre a volta de Jesus. E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, né? Alguns falam de quatro cantos da terra, de uma extremidade do céu, né, a outra. Então, os anjos, eles vai ter a função de juntar os escolhidos de Deus. Em uma das parábolas que Jesus contou, ali em uma sequência de parábolas, se eu não me engano, lá em Lucas, capítulo 13, Jesus ele compara os anjos como ceifeiros, que iriam justamente fazer a separação entre o joio e o trigo. Então, os anjos, eles de fato, eles já sabem quem são os santos. Quando Jesus Cristo vier, os anjos, eles já vão vir já sabendo quem ele vai levar para ter um encontro com Cristo. Os anjos, eles vão ter a função de juntar as famílias. Porque talvez, quando Jesus Cristo voltar, as famílias estejam separadas. Na distância, talvez um esteja em uma cidade, outros em outros países, ou até mesmo por conta da morte. E a gente vai ver justamente o que vai acontecer. O que acontece com os justos mortos. E aí? O que você acha que vai acontecer? Será que eles já estão na glória? Apenas esperando Jesus Cristo pegar os livros e voltar ao céu? Porque muitos acreditam assim, né? Já ouviu falar que quando uma pessoa, né, que a gente pelo menos tem um sentimento de que ali morreu, né? Ali na fé em Deus, na fé em Jesus Cristo, a gente diz, não, o irmão foi para a glória, né? Está no paraíso. E às vezes quando uma criança também acaba falecendo, muitos dizem, né? Não, esse tá lá, né? Virou um anjinho no céu, se tornou uma estrelinha. Já viram essas expressões? Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre os justos que estarão mortos. Lá em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo, ele diz lá no capítulo 4, versículo 13, olha o que ele diz lá.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm o quê? Esperança. O que estava acontecendo lá em Tessalônica? Os crentes, você sabe, a gente já estudou aqui, que no primeiro século a igreja primitiva ela foi bastante perseguida. E por conta disso, muitos perderam a sua vida. E sem dúvida nenhuma, a humanidade não está preparada para a morte. Nós não fomos preparados para morrer. Por isso que quando uma pessoa morre, mesmo a gente, né? Nós que somos cristãos, a gente tem essa esperança, né? Não, a esperança que Cristo prometeu de que aquele que morrer em mim, né? Aquele que crendo em mim, ainda que morra, viverá. Mesmo a gente tendo a certeza dessa promessa, ainda assim fica um aperto no coração. Na verdade, dá um, um aperto, uma tristeza, né? As lágrimas vêm ao rosto. A gente de fato fica triste, né? E o próprio Cristo também se entristeceu com a morte. Olha isso, né? O próprio Cristo também ele se entristeceu com a morte. Lá quando ele se deparou, né, na sepultura do seu amigo Lázaro, o que a narrativa diz lá em João, se não me engano, João capítulo 11. Jesus chorou. Ou seja, até Cristo, quando se deparou com a morte de um ente querido, de uma pessoa próxima, ele chorou. Ele chorou porque Cristo, ele sabia que isso era um resultado do pecado. Era um resultado do pecado. Existia também alguns outros motivos pelo qual Jesus Cristo chorou ali naquele exato momento. Mas principalmente porque ele viu a sua criatura perdendo a vida. Criatura essa, eu e você, que não fomos criados para isso. Mas o pecado acabou trazendo uma das piores consequências, que é a morte. Então, o povo ali, os crentes de Tessalônica estavam tristes, né? Muitos desesperados por conta justamente de ver pessoas próximas, amigos, entes queridos, perdendo a sua vida em prol do Evangelho. E Paulo diz, olha, não se entristeça com aqueles que não têm esperança. Ou seja, existe dois tipos de tristeza. Existe a tristeza com esperança e existe a tristeza sem esperança. Existe o sofrimento com esperança e existe o sofrimento sem esperança. Como assim, Alex? Eu quero dizer para você que talvez você possa ter ouvido de alguém, uma pessoa, né, que se declara cristão, religioso, ou até mesmo um líder religioso, prometendo que você não vai sofrer, dizendo que você vai parar de sofrer quando você fizer isso ou aquilo, ou até mesmo quando você aceitar Cristo. Eu quero te dizer que o próprio Cristo não disse isso. Cristo ele disse em um dos seus sermões o seguinte: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu, Cristo afirmando, venci o mundo. Então, existe o sofrimento, existe a tristeza com esperança. E é quando nós temos Cristo em nosso coração. E, infelizmente, existe o sofrimento e a tristeza, o desespero, sem esperança. É justamente aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, não permitiram que essa esperança, a certeza da vida eterna, pudesse tomar conta de todo o seu ímpeto, de todo o seu coração, de toda a sua vida, e acabam de fato se desesperando porque acham que a morte é o fim de tudo. Eu quero dizer para você, se você está pensando que a morte é o fim de tudo,
Não é. Porque Cristo prometeu de que se você morrer crendo nele, se um ente querido seu morreu crendo nele, ele disse que ainda que você morra, ou ainda que o ente querido seu morra, viverá. Porque ele é a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Você crê mesmo? Paulo estava justamente falando sobre isso, sobre essa esperança em Cristo. E olha o que ele diz no texto seguinte, no verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E Paulo usa a expressão os que dormem para se referir às pessoas que estão mortas. Né? E o texto ele continua dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, quando o Senhor mesmo ele aparecer nas nuvens do céu, ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão. E ressuscitarão primeiro. Como assim primeiro? Vai ter uma outra ressurreição? Vai ter. A gente vai ver daqui a pouco. Que ressurreição é essa? Então, na primeira ressurreição, quem vai fazer parte, quando Jesus Cristo voltar, será os salvos. Os salvos irão ressuscitar quando Jesus Cristo vier. E ao som de trombeta. Então, a trombeta, será que uma trombeta ela faz zoada? Imagine milhares de milhares, miríades de miríades, tocando trombeta, que são os anjos tocando trombeta. Sem dúvida nenhuma, não vai passar desapercebido esse evento. Não é verdade? Então, mas é um texto que confirma que a volta de Cristo não vai ser de forma visível, de forma não notada, muito pelo contrário. Todo olho verá e será um evento grandioso. Bom, então, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão e os anjos irão pegar os mortos que vão ressurgir e vão juntar as famílias com aqueles que estavam vivos, ou até mesmo as famílias que estavam mortas, que foram separadas, foram enterradas em lugares diferentes. Muitas vezes aí tiveram seu corpo completamente destruído, mas isso não será um empecilho de Cristo trazer a vida a cada uma dessas pessoas. E aí, os justos, vivos, o que é que vão acontecer com ele? Vamos ver lá? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, é o que diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Paulo dizendo, né, confiando que Jesus Cristo ainda viria, ele ainda vivo. Cristo se colocando ali, Paulo se colocando aí na vinda de Cristo. E olha o que ele diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, os justos que estarão vivos perante a volta de Cristo, eles terão o seu corpo o quê? Transformado. E o interessante é que lá em Tessalonicenses, eu acho que eu não coloquei esse texto aí na tela, também lá em 1 Tessalonicenses, ainda no texto do capítulo 4, olha o que diz lá no verso 17. 1 Tessalonicenses, abra aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18. Olha o que diz lá. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí o verso 18 conclui: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que maravilha! Que bênção! Imagine você, talvez você não goste da sua estatura, se acha pequeno demais, né? Sofreu bullying aí durante a escola, ou quem sabe você acabou, né, engordando um pouquinho além da conta, ficou uma pessoa fofinha, um fofinho, né? E de repente aí acabou até mesmo não apenas sofrendo bullying, mas acabou adquirindo algumas doenças, a hipertensão, a diabetes. Talvez eu esteja falando para alguma pessoa que acabou nascendo com algum tipo de deficiência física, ou até mesmo você que está sofrendo por conta de uma doença terminal. Eu quero te dizer que a promessa de Deus é que Ele irá nos transformar. No abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. O corpo corruptível será revertido da incorruptibilidade. O corpo mortal se tornará agora imortal. Não porque esse poder está em nós, não. Porque aquele que vem nas nuvens do céu, ele vem para transformar-nos, a voltar novamente à origem da criação. Um corpo esse perfeito, sem nenhuma mácula, aonde você não vai encontrar defeito nenhum. Epa, não está gostando do seu cabelo? Pô, eu gostaria que meu cabelo fosse assim, fosse assado. Ah, eu gostaria que, né, meus dentes fossem assim, assado. Ah, eu gostaria que a minha dicção fosse assim melhor, né? Eu quero te dizer o seguinte, que a promessa de Deus é que Ele vai transformar eu e você de forma completa. Será que não vale a pena ser fiel a Deus? Será que de fato não vale a pena continuar firme nos seus caminhos? Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, o simples fato de a gente refletir o sacrifício de Cristo já vale a pena, não é verdade? Mas isso já é um bônus, né? E que bônus, né? Nós vamos viver eternamente com Cristo, com um corpo perfeito, completamente perfeito. Que maravilha, né? Que maravilha. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Alex, muito bem, eu já percebi aí que os salvos mortos serão ressuscitados, ok? Os vivos serão transformados, ok? E o texto que a gente acabou de ler também em Tessalonicenses confirma que esse arrebatamento não vai ser secreto, porque a gente vai subir nas nuvens do céu, né? E vai ter um encontro com Cristo, né? Junto com quem? Com os mortos. A gente vai subir todos juntos ali, né? E vamos nos encontrar ali com o Senhor nas nuvens do céu. Então, Jesus Cristo ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória, com todos os seus anjos, né? As trombetas tocam, os túmulos é aberto, os anjos vêm junto com as famílias, né? Os vivos de igual modo é transformado no abrir e piscar de olhos, né? E todos nós juntos, vivos, transformados, e os mortos agora que foram ressuscitados também transformados. Vamos nos encontrar com Jesus Cristo nas nuvens do céu. Mas aí você pode estar se perguntando, ok, tudo isso ficou claro, mas o que vai acontecer com os ímpios? O que acontecerá com os ímpios que estavam mortos? A gente viu o que aconteceu com aqueles que estavam o quê? Os santos que estavam mortos. Mas o que vai acontecer com os ímpios aí? Que vão estar mortos quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu com poder grande e grande glória. E aqui está um texto que a gente vai se aprofundar no nosso próximo tema, tá bom? Nós vamos estudar o capítulo 20 do livro do Apocalipse, tema esse muito importante,
Se você chegou até aqui, você também não pode deixar de ver o nosso próximo estudo, tá bom? Mas aqui eu vou pegar aqui, vou dar um spoilerzinho, tá bom? Aí, Apocalipse capítulo 20, versículo 5, lá diz o seguinte: os restantes dos mortos, isso fazendo uma referência aos ímpios, a gente vai ver, a gente vai se aprofundar isso no nosso próximo estudo, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição, nós vimos lá, que é onde os santos participam, né? Os justos mortos, eles participam da primeira ressurreição. Mas os ímpios, eles vão participar da segunda ressurreição. E o que vai acontecer com eles? Né? A gente vai entrar mais em detalhes no nosso próximo estudo, tá bom? Mas eu vou dar um pequeno spoiler mais para frente também do que vai acontecer com eles. E os ímpios que estarão vivos quando Jesus Cristo voltar, o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo, não se entregaram a Deus de forma completa, rejeitaram a marca de Deus, está lembrado lá, a gente estudou, aceitaram a marca da besta. Qual vai ser o fim dessas pessoas? Lá em Tessalonicenses, também na primeira carta, capítulo 2, verso 8, olha o que diz o apóstolo Paulo. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Ou seja, quando Jesus Cristo vier, os ímpios serão completamente mortos. Então, os ímpios que estarão vivos, eles também vão sofrer, né, os castigos que nós vimos lá, né, que nós estudamos no nosso estudo anterior sobre os sete cálices, né? E quando Jesus Cristo ele vem, Jesus Cristo agora ali, com a manifestação da sua vinda, da sua glória, eles não conseguem, né, suportar a glória de Deus e acabam morrendo. Só que depois eles vão participar da segunda ressurreição, tá bom? E Alex, por que eles estão mortos? Porque eles vão ressuscitar novamente. A gente vai se aprofundar isso no nosso próximo estudo, tá certo? E aí você pode também se perguntar, a gente já falou isso aqui, né? Mais de uma vez aqui no nosso estudo, mas é sempre bom voltar a isso. Será que existe uma data para a volta de Cristo? Será que tem uma data marcada para a volta de Cristo? E aí, o que você acha? Com certeza você que está nos acompanhando aqui já sabe a resposta. E aqui está o texto que nos traz de fato aí a resposta a Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os santos do céu, nem o Filho, senão quem? Senão o Pai. Então, a volta de Jesus Cristo, ela não tem data marcada. O que nós vimos aqui, nos nossos estudos anteriores, é que os sinais apontam para a volta de Cristo. Nós olhamos para a profecia bíblica e nos colocamos num cenário, né, escatológico, a gente percebe que as profecias para o tempo do fim, muitas coisas já se cumpriram. E se você hoje está aqui, aí de paraquedas hoje aqui nesse estudo, né, sobre a volta de Jesus, e ainda não acompanhou nossos estudos, eu te convido a você acessar os estudos anteriores e você vai perceber que uma boa parte das profecias bíblicas, inclusive no livro do Apocalipse, uma boa parte delas já se cumpriram. A gente já viu que nós estamos na última igreja, nós estamos aí no último selo, né? Nós vimos aí que estamos entre a sexta e a sétima trombeta, nós estudamos isso aqui também. Então percebe-se que praticamente em tudo que tem sete, claro, de forma
fazendo um parêntese com as 7 últimas pragas que ainda não caíram sobre a terra, isso nós vimos aqui, né? As últimas pragas, os 7 últimos cálices aí nós estudamos, que ele só vai cair sobre a terra quando se findar o trabalho de Cristo no serviço sacerdotal, onde nós dizemos aqui sobre o tempo de graça, né? Quando a porta da graça ela se fecha, né? Quando o Espírito Santo ele será retirado da terra, ou seja, deixará de fazer o seu papel de convencer o homem, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Então, exceto aí as 7 últimas pragas, que só vão cair um pouquinho antes da volta de Cristo, mas os outros 7 que aparecem aí no livro do Apocalipse, nós nos encontramos aí ou no último, no 7º, ou entre o 6º e o 7º. Então, no livro do Apocalipse nós percebemos que muita coisa já se cumpriu. Tá bom? Muita coisa já se cumpriu. Então isso nos mostra os sinais da volta de Jesus, tá bom? Mas a data exata ninguém sabe. Por isso que eu e você precisamos a cada dia estar preparado para esse encontro, tá bom? Temos que a cada dia buscar a Deus como se Jesus Cristo viesse para mim e para você. E eu quero te dizer, Jesus Cristo ele pode vir de 2 formas. Tá bom? Ele pode vir de forma visível, isso aí é interessante. De forma visível, nas nuvens do céu, com poder, grande glória, isso que eu já falei. Mas qual é a segunda parte? Como é que Jesus Cristo pode vir para mim? É quando eu e você, se por algum momento a gente vier a descansar, a dormir. Nesse exato momento, a minha vida e a sua vida, ela é selada. Então, tudo o que foi feito, se fez. Não se acrescenta e nem se retira mais nada. Ou seja, quando Jesus Cristo vem nas nuvens do céu, aí sim você vai receber o seu galardão de acordo com as suas obras. E a nossa esperança é que, se por algum acaso nós venhamos a descansar no Senhor, quando Jesus Cristo vier, aí sim nós vamos ressuscitar e vamos nos encontrar com Ele nas nuvens do céu. Então, Jesus Cristo ele pode vir de fato de 2 formas. Pode vir nas nuvens do céu, de grande glória, mas quando a morte chega para cada um de nós, ali também é selado nossa vida. Ou seja, Jesus Cristo ali já veio, porque da próxima vez que você retomar a consciência, vai ser quando é com a volta de Cristo. Então, se prepare, porque você não sabe nem a volta de Cristo e também não sabe o dia da sua morte. Não é verdade? E qual será aí as condições da vida após a volta de Jesus? E a gente já falou aí, a gente já falou bastante, né, o que vai acontecer antes, durante, mas após a volta de Cristo. Claro que a gente vai separar aí 2 temas muito importantes aí, pegando aí o capítulo 22, 21 e 22 do livro do Apocalipse aí, para a gente se aprofundar um pouco mais sobre essa vida após a volta de Cristo. Mas eu vou dar um pequeno spoiler para vocês, tá bom? Que está lá no capítulo 21, verso 4, texto muito conhecido, e lá diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, todo sofrimento, toda angústia, todo medo, toda tristeza, toda doença, a morte, tudo vai passar. Deus, ele vai enxugar a última lágrima que vai rolar nos nossos olhos. O próprio Jesus Cristo, ele vai nos consolar. Porque após esse consolo, não haverá mais motivo
para chorar. Talvez chorar de alegria, né? Como nós aqui nos alegramos a ponto de chorar, derramar lágrimas, as lágrimas de alegria. Cristo, ele promete que no novo céu e na nova terra, o que eu e você passamos aqui, de sofrimento, de tristeza, de decepção, de doença e até mesmo a morte, ela não mais irá existir. Permita que essa esperança ela aqueça o seu coração e que a volta de Jesus Cristo esteja cada vez mais latente no seu ser. Que o Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus, seja o nosso lema, seja o nosso estilo de vida. Quer você estar pronto para essa volta? Quer você gozar da eternidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É claro que você quer. Com certeza você quer. E por que não querer? E por que não ia querer, né? Por que não aceitar esse convite? Então, se eu estou falando para alguém aqui que ainda não aceitou esse convite, está na hora. Jesus Cristo está à porta do seu coração, batendo, com o intuito de ele entrar e fazer morada. Tenha certeza que quando ele entrar na sua vida, você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma. Cristo, ele pode transformar a sua vida. Ele pode trazer esperança, mesmo na dor, no sofrimento e até mesmo na morte. Deus, ele traz esperança para você. Quer você que essa esperança esteja cada vez mais forte em seu ser? Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer por esse momento que nós passamos aqui, nos deleitando, Senhor, na promessa da sua grande e breve volta. Não permita, mesmo em meio aos problemas, as dificuldades, as tribulações, as angústias, os problemas, que isso sufoque, Senhor, a nossa esperança da sua grande e breve volta. Mas que em meio a tudo isso, o sofrimento, a dor, até mesmo a perda do ente querido, o Senhor venha a fortalecer a nossa fé, nos dar cada vez mais esperança de que um dia o Senhor irá enxugar pessoalmente a lágrima de cada um de nós. Abençoa, Pai, a cada família aqui representada. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que tema tremendo, maravilhoso e sem dúvida nenhuma é o que nos traz esperança e é o motivo do nosso viver. Na verdade, é o motivo de a gente suportar com paciência as tribulações e as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Na verdade, no nosso próximo estudo, nós iremos aí estudar sobre o reinado de 1000 anos. O que isso significa? O que significa a prisão de Satanás? Será que ela é simbólica? É literal? O que vai acontecer nesse período de 1000 anos, seja com os salvos ou com os perdidos? Será que existe ainda esperança para aqueles que ainda não aceitaram após os 1000 anos? O que acontece durante esse período de 1000 anos? Então, sem dúvida nenhuma, é um tema que desperta a nossa curiosidade e, com certeza, a palavra de Deus traz respostas para as nossas dúvidas. Então, não perca o nosso próximo encontro, tá bom? Desde já eu agradeço aqui a sua presença. Continue conosco, que Deus continue te abençoando e esse é o meu desejo, em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, beijo, que Deus te abençoe.